esse governo que foi eleito há 4, 5 anos atrás, ele catalisou toda a raiva, todo o ódio. Era um governo de ódio. E as pessoas têm um ódio sem direção. A gente sente que a sociedade é injusta, mas não entende onde, como, por quê. E aí recebe essa bagagem que já vem lá do princípio do século passado, com o tal do Buarque, de Holanda, sabe, que o Estado é corrupto. Os políticos são corruptos. Então esse ódio, ele se canalizou através desse indivíduo e desse grupo contra a política convencional. O cara ainda conseguiu se apresentar como uma coisa nova, apesar de quase 30 anos de parlamento, né? Cheio de rachadinha no caminho. Ele foi apresentado pela mídia como um antipolítico. Mas qual era a função? A função não era eleger o cara. A função era afastar do governo pessoas que estavam colocando os pobres em universidades, abrindo espaço para pobre em áreas restritas a outras classes. Pobre pegando avião. Eu peguei um avião, tinha um senhorzinho de chapéu nordestino, com um cajado, andando pela primeira vez de avião para conhecer os filhos em São Paulo. Conhecer os netos, aliás, que os filhos estavam em São Paulo, puderam financiar a passagem para ele ir visitar em São Paulo. Essas coisas incomodam muito a classe média. Incomodam muito os de cima. Se continuar botando preto, pobre periférico na universidade, vai ficar difícil controlar a sociedade. Tem que derrubar esse governo. E ninguém vai derrubar esse governo dizendo que é porque ele está favorecendo os pobres. Não. É corrupção. Corrupção, corrupção, corrupção. É uma carta na manga, é um coringa. E a corrupção é sempre do Estado, nunca do mercado. Isso é medo, mano. É medo. Medo do conhecimento. Por que acusam os professores, sobretudo os de humanas, de doutrinar os alunos? Porque o conhecimento que essas pessoas tratam denuncia a sociedade, como falcatrua que é. Então tem que criminalizar esses caras. São todos doutrinários, são todos comunistas, são todos ateus, são todos pedófilos, são todos maus. É comum, comum. Na história do Brasil, desde Solano Lopes. Solano Lopes era um ditador sanguinário. Ué, e o rei é o quê? Né? Sendo que o Paraguai não pegava empréstimo com os banqueiros ingleses, construiu sua própria siderúrgica, fabricou seus canhões, sua pólvora. Era um exemplo de autonomia que estava rolando no miolo da América Latina. Tinha que ser destruído. Não é à toa que a ordem final, depois que o Paraguai foi derrotado, foi exterminar os paraguaios. 99% dos homens morreu no final da Guerra do Paraguai. Depois do Paraguai perder a guerra. A ordem era exterminar. Porque é inadmissível para os banqueiros um povo soberano. Todo Estado que esboça a soberania é criminalizado. Olha a lista de Estados criminalizados. Todos estão exercendo soberania. E aí a sanção, perseguição, criminalização, demonização. Aí você ouve na rua: Maduro é um ditador. Cara, eu não digo assim. Basta eu falar da Venezuela, eu estou defendendo o ditador. Não estou defendendo o Maduro, nem simpatizo com ele. Estou defendendo a Venezuela. Porque ela se livrou do saque e investiu na população. É um exemplo para a América Latina. Assim como Cuba. Assim como a própria Bolívia, que aos trancos e barrancos está nacionalizando o lítio, já tem um acordo com a China de fabricar carro popular elétrico, ou seja, fugindo do controle. Por que o dono do Telegram foi preso na França? Porque o Império não tem domínio sobre o Telegram. Facebook, beleza. Meta, beleza. Google, beleza. Telegram, não. TikTok, não. Eles não têm controle. Divulga coisas críticas ao mundo ocidental, às oligarquias, né? As oligarquias, porque a gente fala Estados Unidos e Grã-Bretanha, mas não é o povo. São as oligarquias. São banqueiros. E banqueiros judeus sionistas, que têm a nacionalidade estadunidense
e britânica. Por que Israel faz e acontece, comete crime no atacado e não acontece nada? Porque esses estados estão presos pelas finanças nos banqueiros sionistas. É simples a coisa. Só que quando você coloca com simplicidade, você arrisca tomar um tiro, a ser preso.